Capítulo 2945 Encontro de jogo, parte 1. Apesar de todas as dúvidas que Lit e Solos compartilhavam, ela havia recuperado sua fúria somente porque Mitra havia dado a ela após reconhecer Solos como Elpin Menadion. A boca havia acabado nas mãos do Conselho de Gera e eles nunca teriam ouvido falar dela, muito menos a recuperado, se não fosse por Zoret. Cada peça do conjunto de Menadion era um tesouro inestimável que era fortemente protegido e cuja posse era mantida em segredo para não despertar inveja e ganância. Lit e Solos sabiam que, a menos que um milagre acontecesse, Zoret e a organização eram sua melhor aposta para localizar as orelhas. O Dragão das Sombras não sabia que Lit controlava a torre, mas sabia sobre a identidade real de Solos e seu vínculo. Por mais de um ano, Zoret manteve tudo em segredo, até mesmo do mestre, e não lhes deu motivos para duvidar dela. Confiar ao Dragão das Sombras a busca pelo artefato desaparecido não colocaria a segurança de Lit e Solos em risco ainda maior do que já estava. Se Zoret contasse tudo para a organização, o que Vastor faria com as orelhas de Menadion seria a menor das preocupações deles. Finalmente. Eu estava ficando preocupada. Vocês dois estão bem? Camila estava esperando por eles do outro lado do portal, dando um beijo e um abraço em Lit no momento em que ele passou. Sim, estamos bem. Solos assentiu. Então por que demorou tanto? Foi minha culpa. Lit respondeu. Solos precisava de um reforço de confiança e eu a trouxe para a escola de Lutia. Como um curso de atualização em escrita e leitura pode melhorar o moral dela. No lugar dela, eu me sentiria insultada. Camila perguntou, confusa. Solos riu do mal-entendido enquanto Lit resmungava interiormente. Para manter a surpresa, ele não contou a ninguém sobre a doação de tablets, nem mesmo para sua esposa. O rápido elo mental a colocou a par e um sorriso em seu rosto. Estou orgulhosa de você. Camila lhe deu um sorriso deslumbrante enquanto acariciava seu rosto. Pela primeira vez você agiu com o coração em vez da carteira. Algumas moedas fazem uma pequena diferença para você, mas significam muito para as crianças, a escola e Solos. Obrigado. Acho que sim. Ser elogiado daquele jeito fez Lit se sentir pior, já que os tablets eram baratos por natureza e ele os havia criado sozinho, gastando apenas o necessário para comprar as matérias-primas. Agora venham, todos estavam esperando vocês para o experimento. Camila os pegou pelas mãos e os arrastou em direção ao jardim. Eu não chamaria isso de experimento. Lit disse com um suspiro. É só um encontro para brincar. Experimentar é mais apropriado. Nenhum encontro para brincar foi tão perigoso. Eu acho. Camila abriu a porta dupla de vidro com magia espiritual enquanto acenava para os convidados. Você demorou muito, Arquibaca Veren. A Marquesa Brinja de Star se levantou da poltrona e ficou na frente de Lit com os punhos delicados plantados nos quadris em sinal de desafio. Seus longos cabelos dourados estavam presos em uma trança e seus olhos azul celeste o olhavam friamente. Para você, é o Supremo Arquibaca Veren. Lit disse com uma expressão severa antes de abrir um sorriso ao ouvir a palavra que ela inventou sobre ele ao fundir seus títulos de arquimago e babaca. Brinja tinha inventado isso alguns anos atrás, irritada, quando Lit se tornou um arquimago e a evitava como uma praga. Agora era apenas uma piada interna entre eles. Verdade seja dita, Brinja procurou por um magus equivalente, mas sem sucesso. O senhor da região de Distar usava um conjunto confortável composto por uma camisa larga e calças que normalmente eram reservadas para lidar com papelada na privacidade de sua própria casa ou enquanto cuidava de sua filha, Mila. A menina estava no cercadinho bem perto da cadeira, olhando ao redor com curiosidade. E então é o Supremo Arquibaca. Ela respondeu com uma risada, dando-lhe um breve abraço. Está tudo bem? Ela perguntou, recebendo um aceno de cabeça em resposta. E a nossa promessa? Eu não esqueci, Brinja. Quando eu encontrar meu, você será a primeira a saber. Bom. Ela assentiu. Então podemos passar para as coisas sérias. Brinja acenou para o resto dos convidados.
Rissa com Diral Manoar, o segundo, Elina com Surin, Célia com Solcar, Tiris com Valeron, o segundo, Salaark com Chargei e Elisia. Para evitar mal-entendidos e perguntas sobre a origem de Valeron, Tiris se apresentou como sua mãe enquanto as damas de companhia se passavam por suas ajudantes. Vila e Upia ficaram de lado, prontas para intervir caso alguém precisasse de ajuda. Hila e Garrick também estavam lá, ambos animados para ver tantos rostos novos. Diga o que quiser, tem algo estranho na água de Lutia. Brincha olhou para o resto das mulheres com uma mistura de inveja e confusão. Até as empregadas são deslumbrantes. Sinto como se tivesse ido a um concurso de beleza usando meu pijama. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. A Dríade disse com um suspiro. Os nobres da corte real têm que se associar a mim durante eventos sociais, mas eles se recusam a deixar seus filhos perto do meu filho. Diral precisa aprender a socializar ou ele vai crescer e se tornar outro Manoar. Eu quis que seu segundo nome fosse uma bênção, não uma maldição. Em sua forma Dríade, o bebê tinha cabelos loiros e pele verde clara, tornando sua natureza desumana aparente. Em sua forma humana, em vez disso, ele tinha cabelos pretos com mechas prateadas por todo o corpo, um olhar inteligente e semelhança suficiente com o falecido deus da cura para fazer as pessoas se esquecerem de sua metade Dríade enquanto corriam para as colinas. Diral Manoar Marta era filho do diretor. Marta havia provado isso com ressonância sanguínea várias vezes. No entanto, a memória dos feitos impossíveis realizados pelo falecido gênio louco pisoteou tanto a razão quanto tudo entre os nobres e a saída mais próxima. Eu não entendo. Solos disse. Ele é só uma criança. O que ele pôde fazer? Olha como ele é quieto. De novo não. As palavras de Solos alarmaram Rissa, que se virou e levantou o bebê, descobrindo que era apenas um feixe de videira em forma de Manoar. Para onde ele foi? Bem aqui. Fofo, o Big, apontou para a criança que estava puxando suas orelhas redondas. Manoar, o segundo, nunca tinha visto uma besta mágica antes e estava ansioso para inspecionar a criatura desconhecida e fofa. Quando Rissa os alcançou, o bebê havia terminado de dar tapinhas no nariz da criatura parecida com um urso e estava puxando os lábios de Fofo para inspecionar seus dentes. O Big demonstrou grande paciência, apenas revirando os olhos para as palhaçadas de Diral. Você entende o que eu quero dizer? Bebês não devem entender o conceito de diversão, muito menos fazer isso. Rissa apontou para as 4 longas videiras brotando das costas do bebê. Não consigo fazê-lo parar e Diral assusta todo mundo. O bebê usou as videiras para se movimentar e explorar os arredores. Elas agiram como membros extras e muito ágeis que ele também usou para agarrar coisas que queria examinar. A impressão geral, no entanto, lembrava muito uma aranha gigante para ser qualquer coisa além de perturbadora. Capítulo 2946 Encontro de Brincadeira, Parte 2. Rissa pegou Manoar por baixo dos ombros e o levou para longe do Big. Assim como o velho Manoar, o bebê reagiu à intromissão em seus experimentos fazendo birra. Eu sei como você se sente, irmã. Célia suspirou, atraindo o olhar curioso de Brincha enquanto a caçadora colocava o bebê aparentemente normal no chão. A marquesa estava prestes a abrir a boca e pedir uma explicação quando Solcar ficou coberto de pelos vermelhos e macios e começou a correr de 4, latindo para os presentes enquanto cheirava suas roupas. Brincha instintivamente deu um passo para trás, colocando-se entre Solcar e o cercadinho quando ele se aproximou de Mila. Manoar, o segundo, parou de chorar e se concentrou no outro híbrido. Não se preocupe. Ele está animado, não é perigoso. Elina colocou o Surin, o único outro bebê totalmente humano, sentado no chão em frente ao filhote. Solcar cheirou e lambeu ela, fazendo Surin rir e cair para o lado. O Skull tentou ajudá-la a sentar, mas a bebê estava mais interessada em seu pelo macio e seu rabo balançando. Depois de um tempo, Brincha se sentiu segura o suficiente para deixar Mila sair do cercadinho. A menina havia herdado cabelo castanho claro com mechas azuis da falecida Mirim e havia recebido o nome dela. Mila rastejou para frente e Solcar a recebeu como uma boa fungada.
O cachorrinho gritou quando ela agarrou seu rabo, mas não fez nada além de latir de aborrecimento. Aqui vamos nós. Vamos soltar os pesos pesados. Salah gentilmente deixou Chargé cair no chão. Seja bonzinho e ajude os pequenos. O filhote de dragão parecia um humano, então Brinja engasgou de surpresa quando viu a cenária em resposta. Quando Chargé mudou de forma de volta à sua forma real, seus joelhos cederam e ela precisou da ajuda de Elina para continuar de pé. Ele tinha o focinho e a cauda de um dragão, braços escamados, pés de pássaro e 2 pares de asas nas costas. As penas pretas cobrindo seu corpo brilhavam como obsidiana sob o sol, mas o que mais assustava Brinja era seu tamanho. Chargé era mais novo que Mila, mas já era tão grande quanto um homem adulto. Manoar, o segundo, riu como um louco e foi com não pouca relutância que Rissa o deixou ir também. Ele usou os tentáculos para correr onde os outros bebês estavam reunidos, atraindo os rosnados de Soulcar. O Skull não conhecia o recém-chegado e se movia rápido demais para seu gosto. Elisia e Valeron trocaram um olhar rápido, nenhum deles gostou daquela bagunça. Eles se transformaram em suas respectivas formas de besta divina, batendo suas pequenas asas e alçando voo. Eles circularam entre as outras crianças, estudando a situação de cima, enquanto discutiam em língua de dragão se deveriam ou não se juntar ao grupo estranho no chão. Eles podem voar? Brinja empalideceu. Ela não era nenhuma maga e a ideia de Mila ir embora em uma direção que ela não poderia seguir a assustava mortalmente. Sim, mas nós também podemos. Camila apontou para si mesma, Solos Elite. Vocês não precisam se preocupar. Este lugar é seguro. Ela não estava se referindo ao complexo sistema de proteção do local, mas sim aos 2 guardiões. Ainda assim, é o pesadelo de todos os pais. Rissa apontou para os bebês voadores. No seu lugar, eu nunca os deixaria fazer isso. Um momento de distração e eles se foram. Ok. Não seja dramático. Lit deu de ombros. Eu coloco rastreadores em todas as roupas que faço. Exatamente. Camila sentiu. Você fez o quê? Você me ouviu, mulher. Lit respondeu. Você está me dizendo que tenho rastreadores nas minhas roupas? Camila ficou pasma. Não. A resposta dele a fez suspirar de alívio. A vovó fez sua armadura, então eu tive que colocar rastreadores em suas joias. Você fez o quê? Enquanto Camila o repreendia pela violação de sua privacidade, Rissa e Brinja ainda olhavam para Valeron e Elisia. Rastreadores ou não, estou feliz que minha garotinha não saiba voar, disse a marquesa. Você e eu. Rissa se arrependeu dessas palavras no momento em que saíram de sua boca. Manoar, o segundo, também estava olhando para os filhotes de dragão. Um farfalhar de folhas e o estalar de videiras fizeram a Dríade olhar para baixo bem a tempo de ver os membros extras de Diral se transformarem no que pareciam asas com videiras no lugar de ossos e folhas no lugar de penas. Deuses, não! Rissa disse aterrorizada enquanto o bebê tentava, sem sucesso, se levantar no ar. Não precisa se preocupar. Salah levantou a mão para acalmar a Dríade. O corpo de um humano é muito pesado e essas asas são muito pequenas para voar. A verdadeira identidade do Overlord era de conhecimento público, então Rissa confiava nela. A Dríade não agarrou o Manoar e continuou observando. Ela suspirou aliviada quando todas as tentativas dele falharam, deixando-o amuado e exausto no chão. O que eu te disse? Ele é só um bebê. Salah se arrependeu dessas palavras no momento em que saíram de sua boca. Enquanto recuperava o fôlego, o bebê estudou o formato e o tamanho das asas de Chargé. Manoar, o segundo, levou apenas algumas modificações em suas asas e uma rajada de vento da magia de tarefa para alçar voo. Eu me corrigi. Ele é um bebê muito inteligente. Salah disse enquanto usava tentáculos de magia espiritual para buscar o fugitivo. O resto do encontro para brincar foi ótimo. Principalmente porque os pais se mudaram para dentro de casa e colocaram os bebês dentro de um enorme cercadinho fechado de todos os lados, inclusive para cima. Continente Giera, posto avançado do Reino Grifon.
Com a conclusão do portal transoceânico, pessoas e materiais vinham sem parar de Garland. Sob a proteção do localizador de caminhos em sua forma de vila, os construtores começaram seu trabalho fortificando primeiro o portal e depois erguendo muros sólidos capazes de canalizar os conjuntos permanentes necessários para proteger a futura cidade de Darmok. Curandeiros das 6 grandes academias vieram ajudar Kila a catalogar as doenças mais comuns de Giera, cada um trazendo consigo ferramentas alquímicas para armazenar e analisar as amostras biológicas coletadas. Após uma quarentena para garantir que nenhum dos recém-chegados precisasse dos cuidados médicos que somente um desperto poderia fornecer, os Ernas estavam finalmente livres para voltar para casa. Orion havia ensinado a Mila Farg tudo o que ela precisava para operar o localizador de caminhos. Ela se ofereceu para ficar e ajudar a expedição do Império a encontrar o local perfeito para seu próprio posto avançado, mas isso teria que esperar até que o sistema de matriz de Darmok fosse concluído. Kila mal podia esperar para voltar para seu marido, Freya, para planejar seu próprio casamento, e Orion para fazer o check-up completo de que ele tanto precisava. Depois que Kela o infundiu com o redemoinho da vida para fortalecer seu feitiço da lâmina, Orion descobriu que, embora suas impurezas ainda estivessem presentes, a prática de qualquer tipo de magia o deixava perigosamente perto do despertar. Se antes seu treinamento se concentrava em tentar sentir a energia do mundo e fazer a mana dentro de seu corpo se mover, agora ele tinha que aprender a suprimir o fluxo que se originava naturalmente toda vez que ele lançava um feitiço. Ele precisava usar a fusão da escuridão para parar a dor, a fusão da luz para manter as impurezas ancoradas em suas posições e os outros elementos para criar um contrafluxo que mantivesse seu núcleo de mana sob pressão constante. Continua no próximo vídeo.